Olá a todos e bem-vindos a mais um Dessa Sara. Esse aí. O tema de hoje é um que tem dado o que falar. A proposta de reduzir a jornada de trabalho no Brasil. De 44 para 36 horas semanais. É uma ideia que gera bastante debate, Sem dúvida. com argumentos fortes de ambos os lados. E para a gente começar essa nossa análise, acho que a gente tem que olhar para as potenciais consequências econômicas, que são complexas e exigem atenção. Concordo. A FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Sim? publicou um estudo que aponta um possível aumento de custos de até 115 bilhões de reais por ano para as empresas, Nossa! caso a proposta seja aprovada. É um número que assusta, né? Se concretizado, teria um impacto significativo na economia. A FIRJAN argumenta que, para manter os níveis de produção com menos horas trabalhadas, as empresas precisariam contratar mais funcionários, o que, inevitavelmente, aumentaria os custos. E aí a pergunta que fica, quem absorveria esse aumento? Seria repassado para o consumidor final, impactando a inflação. Ou as empresas absorveriam o custo, reduzindo suas margens de lucro. Pois é, esse é um ponto crucial, né? E o estudo da FIRJAN não se aprofunda muito nessa questão. O que me preocupa é que, sem uma análise mais detalhada, a proposta pode acabar prejudicando a economia como um todo, Sim. especialmente no momento de inflação já alta. E a FIRJ também levanta a questão do impacto diferenciado para empresas de diferentes portes, né? Exatamente. Porque Pequenas e médias empresas isso. que já operam com margens de lucro menores teriam mais dificuldade em absorver esse aumento de custos, comparado às grandes corporações, Sim. que podem investir em automação para compensar a redução da jornada. Ou seja, a proposta se implementada sem considerar essas nuances poderia levar a um aumento da concentração de mercado, Sem dúvida. com as grandes empresas se beneficiando em detrimento das pequenas. E a FIRJAN destaca também a questão da produtividade, que já é um desafio para a economia brasileira. Reduzir a jornada de trabalho, sem medidas para aumentar a eficiência, poderia agravar esse problema. A Gazeta do Povo também publicou um artigo sobre esse tema, Sim. citando especialistas que alertam para o risco de pagarmos mais por menos. Isso. Ou seja, temos menos horas trabalhadas e a mesma ou até menor produção. E isso impactaria diretamente o crescimento econômico, Sim. a competitividade do país e, consequentemente, a geração de empregos e renda. Um ponto importante do artigo da Gazeta do Povo Sim. é a ênfase na necessidade de investimento em educação, tecnologia e infraestrutura Certo. como forma de aumentar a produtividade. Investir em capital humano e em infraestrutura parece ser essencial, né? Com certeza. Para que a redução da jornada de trabalho não resulte numa queda na produção. A redução da jornada por si só não garante aumento de produtividade. É preciso criar um ambiente propício para isso, né? Com investimentos em áreas estratégicas. E a FIRJAN também menciona o risco de aumento da informalidade, Sim. com empresas optando por contratar trabalhadores sem carteira assinada para reduzir custos. Um problema grave, né? Que precariza as relações de trabalho Sim. e coloca os trabalhadores em situação de vulnerabilidade, sem direitos e garantias. O estudo da FIRJAN não detalha como o governo pretende combater esse risco, né? Pois é, isso me deixa bastante preocupada. É fundamental que o governo apresente medidas concretas para evitar que a redução da jornada de trabalho Sim. leve a um aumento da informalidade. Afinal, o objetivo da proposta é melhorar as condições de trabalho. Piorá-las. Exatamente. Para entendermos melhor o impacto da proposta nos trabalhadores. Acho importante analisarmos as diferentes categorias. Trabalhadores horistas, assalariados, setor público e privado. Um ponto crucial. A redução da jornada de trabalho pode ter impactos diferentes para cada categoria. Exatamente. E para começarmos essa análise, vamos olhar para o estudo do movimento econômico, que aponta para a possibilidade de redução de salários e benefícios, mesmo para trabalhadores assalariados. Caramba! Isso me surpreende, porque a ideia inicial da proposta era justamente melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores. Mas o estudo do movimento econômico argumenta que a pressão sobre as empresas para reduzir custos em um cenário de aumento de custos com a contratação de novos funcionários pode levar a cortes de salários e benefícios
Ou seja, a redução da jornada de trabalho pode acabar tendo efeito contrário ao desejado, prejudicando justamente aqueles que ela se propõe a beneficiar. É um risco real que precisa ser considerado. Sim. O estudo do movimento econômico também levanta a questão da disparidade entre o setor público e o privado. Com a instabilidade no emprego. Isso. Os servidores públicos seriam os mais beneficiados pela redução da jornada de trabalho, sem o risco de perda de salário ou benefícios, Sim. o que aumentaria ainda mais a diferença entre os setores. Exatamente. E isso poderia levar a um aumento da busca por empregos no setor público, intensificando a competição por vagas e, consequentemente, Sim. a exigência de qualificação, o que acabaria excluindo ainda mais aqueles que não tiveram acesso à educação de qualidade. Verdade. É uma preocupação válida. A redução da jornada de trabalho, se implementada sem considerar essas diferenças, Sim. pode acabar aprofundando as desigualdades já existentes no mercado de trabalho. E a CNN Brasil publicou uma pesquisa mostrando que a maioria dos brasileiros é a favor da redução da jornada. Mas será que a população está ciente de todos os riscos e desafios que essa mudança pode trazer? Esse é um ponto crucial. É. A vontade popular é importante, Sim. mas precisa ser acompanhada de informação e debate. Sem dúvida. Não podemos tomar decisões importantes com base apenas na emoção. Claro. Precisamos analisar os dados, as pesquisas, os diferentes pontos de vista. Concordo plenamente. A Veja publicou um artigo interessante destacando a polarização política em torno da proposta. De um lado, deputados que defendem a redução da jornada como um passo para um sistema mais justo para os trabalhadores. Do outro, críticos que apontam para o risco de desestabilizar ainda mais a economia brasileira. A Veja argumenta que essa polarização impede um debate mais amplo e profundo sobre o tema. O ideal seria que os diferentes lados se sentassem à mesa e discutissem a proposta de forma racional, buscando soluções que atendam, na medida do possível, os interesses de todos. Uma solução ideal, mas que parece distante da realidade política atual. O debate tem sido marcado por discursos inflamados e acusações, o que impede uma análise mais serena e realista da proposta. Preocupante, né? Porque uma mudança tão significativa na legislação trabalhista exige um debate amadurecido com base em dados e evidências, e não em ideologias ou interesses políticos. E voltando à questão da produtividade, a Gazeta do Povo publicou um artigo bastante completo sobre o tema, apontando diversos fatores que contribuem para a baixa produtividade do Brasil. A falta de investimento em educação e tecnologia, a burocracia excessiva, a infraestrutura precária e a baixa qualificação da mão de obra. São problemas estruturais, né, que exigem soluções de longo prazo, reduzir a jornada de trabalho, sem atacar esses problemas na raiz, pode ter um efeito contrário ao desejado, levando a uma queda na produção e, consequentemente, no crescimento econômico. O artigo da Gazeta do Povo sugere que a redução da jornada de trabalho poderia ser um incentivo para que as empresas investissem em automação e digitalização, como forma de compensar a redução de horas trabalhadas e manter a produtividade. É uma possibilidade. Mas será que todas as empresas, principalmente as pequenas e médias, teriam condições de arcar com o custo desses investimentos? Sem políticas públicas de apoio à modernização das empresas, corremos o risco de aumentar ainda mais a desigualdade entre as grandes corporações e as pequenas e médias empresas. E nesse cenário de incertezas, como fica o trabalhador? Qual o impacto da redução da jornada de trabalho na vida real das pessoas? O movimento econômico, em seu estudo, analisa essa questão a fundo. E um dos pontos que me chamou a atenção foi a possibilidade de que a redução da jornada leve a um aumento da jornada dupla, principalmente para as mulheres. Como assim? Com menos horas de trabalho remunerado. Muitas mulheres podem acabar tendo que assumir uma carga maior de trabalho doméstico que o cuidado com a família, o que pode acabar sobrecarregando-as ainda mais. Ou seja, a redução da jornada de trabalho, que em teoria deveria proporcionar mais tempo livre para os trabalhadores,
pode acabar tendo o efeito contrário para as mulheres. Já são as que mais se dedicam ao trabalho doméstico. E cuidado com a família. Exatamente. É mais um exemplo de como a implementação da redução da jornada de trabalho exige uma análise cuidadosa de todos os seus impactos para que não acabe prejudicando justamente aqueles que ela se propõe a beneficiar. E o estudo do movimento econômico também aponta para o risco de aumento da precarização do trabalho. Com empresas buscando alternativas para reduzir custos. Sim. Como a contratação de trabalhadores por plataformas digitais, sem direitos trabalhistas e garantias. É um risco real. Que já vem se intensificando nos últimos anos com a ascensão da chamada gig economy. A redução da jornada de trabalho pode acabar acelerando esse processo, precarizando ainda mais as relações de trabalho. É fundamental que o governo esteja atento a esses riscos. Sim. Crie mecanismos para proteger os trabalhadores, garantindo que a redução da jornada de trabalho não se traduz em perda de direitos e precarização do trabalho. Com certeza. Afinal, o objetivo da proposta é melhorar as condições de trabalho. E não o contrário. Concordo plenamente. E para que essa discussão avance de forma construtiva, é fundamental que a gente tenha acesso a dados e informações confiáveis, que nos permitam avaliar os reais impactos da redução da jornada de trabalho. A falta de dados confiáveis é um dos grandes obstáculos. É um debate mais aprofundado sobre o tema. As pesquisas existentes, como vimos, apontam para riscos e desafios. Mas ainda há muitas perguntas sem resposta. É preciso investir em pesquisas e estudos que nos ajudem a compreender melhor. Isso. A complexa relação entre jornada de trabalho, produtividade, crescimento econômico e bem-estar social. Só assim poderemos tomar decisões mais informadas e responsáveis sobre o futuro do trabalho no Brasil. E falando em futuro do trabalho, a Firjan publicou um estudo interessante sobre o impacto da automação e da inteligência artificial no mercado de trabalho. Um tema crucial, né? Que precisa ser considerado no debate sobre a redução da jornada de trabalho. Afinal, a automação já está substituindo postos de trabalho em diversos setores da economia e essa tendência deve se intensificar nos próximos anos. O estudo da Firjan aponta para a necessidade de investir na requalificação dos trabalhadores, preparando-os para as novas demandas do mercado de trabalho. Afinal, a automação, ao mesmo tempo em que elimina postos de trabalho, também cria novas oportunidades em áreas que exigem habilidades digitais e tecnológicas. Investir em educação e qualificação profissional é fundamental. Com certeza. Para que os trabalhadores brasileiros possam se adaptar às mudanças tecnológicas e se beneficiar das oportunidades que a economia digital oferece. E a redução da jornada de trabalho. Se bem implementada, pode liberar tempo para que os trabalhadores busquem qualificação e se preparem para os desafios do futuro. É uma possibilidade. Mas é preciso garantir que esse tempo livre seja usado de forma produtiva, com acesso a cursos e programas de qualificação de qualidade. E também é importante garantir que os trabalhadores tenham acesso a outras formas de apoio, como creches e escolas de tempo integral, para que possam se dedicar à qualificação sem comprometer o cuidado com a família. Concordo, a redução da jornada de trabalho, para ser verdadeiramente benéfica para os trabalhadores, precisa vir acompanhada de um conjunto de políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades e o bem-estar social. E a Veja publicou um artigo sobre a experiência de outros países que implementaram a redução da jornada de trabalho. É importante analisarmos essas experiências, aprendendo com os acertos e erros, para que a gente possa implementar a redução da jornada de trabalho no Brasil, da forma mais eficiente e justa possível. O artigo da Veja destaca a importância de um planejamento cuidadoso com a participação de todos os setores da sociedade, para que a redução da jornada de trabalho não gere impactos negativos na economia e nos trabalhadores. É preciso ter em mente que cada país tem suas particularidades, sua cultura, sua estrutura econômica. O que funciona em um país pode não funcionar em outro. É verdade. Ou seja, não existe uma fórmula mágica para a redução da jornada de trabalho. A solução ideal para o Brasil precisa ser construída a partir da nossa realidade, levando em consideração
os nossos desafios e as nossas potencialidades. Exatamente. A redução da jornada de trabalho é um tema complexo, que exige um debate profundo e responsável. Sem dúvida. Com base em dados, evidências e na participação de todos os atores envolvidos. E nós, do Adessari, continuaremos acompanhando esse debate, trazendo novas informações e análises para vocês. Acompanhe nossos próximos episódios, onde vamos aprofundar a discussão sobre a redução da jornada de trabalho. Certo. Analisando os impactos em diferentes setores da economia e na vida dos trabalhadores. E para a gente finalizar nossa análise sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil, acho que é crucial a gente voltar nossa atenção para um ponto que a gente já tocou algumas vezes, a informalidade. Com certeza o movimento econômico, no seu estudo, dedicou um bom espaço para analisar os potenciais impactos da redução da jornada de trabalho nesse setor da economia, né? E os resultados são, no mínimo, preocupantes. O estudo aponta para um possível aumento da informalidade, caso a redução da jornada seja implementada sem as devidas medidas de proteção aos trabalhadores. Exatamente, a preocupação é que, com a redução da jornada, algumas empresas, especialmente as pequenas e médias, busquem alternativas para reduzir custos, né? E uma delas seria a contratação de trabalhadores informais. O que seria um grande retrocesso, né? Pois a informalidade precariza as relações de trabalho, expondo os trabalhadores a condições precárias, baixos salários e a falta de direitos e garantias. Sem dúvida, o estudo do movimento econômico faz um alerta importante. O ônus da fiscalização e da garantia dos direitos trabalhistas não pode cair apenas sobre o governo. É preciso que a sociedade como um todo se engaje nesse debate, né? Cobrando das empresas a responsabilidade social e o cumprimento da legislação trabalhista, independentemente da jornada de trabalho. Concordo, a redução da jornada de trabalho, para ser realmente benéfica para o Brasil, precisa ser acompanhada de um esforço conjunto de governo, empresas e sociedade, né? Para garantir a proteção dos trabalhadores e a erradicação do trabalho informal. E para a gente finalizar nossa conversa de hoje, acho importante a gente destacar que a decisão de reduzir ou não a jornada de trabalho é complexa. E exige uma análise profunda de todos os fatores envolvidos. Não existe uma resposta fácil ou uma solução mágica, né? O que funciona em um país pode não funcionar em outro, o que é bom para um grupo de trabalhadores pode não ser para outro. O importante é que o debate seja feito de forma transparente, democrática e com base em dados e evidências. Que os diferentes pontos de vista sejam ouvidos e considerados, né? E que a decisão final seja tomada com responsabilidade, pensando no bem-estar de toda a sociedade. É isso. E nós, do Adessari, continuaremos acompanhando esse debate e trazendo novas informações e análises para vocês. Isso aí. Agradecemos a sua audiência e até a próxima. Até mais.